Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Diácono Alexandre Tadeu. Nós estamos novamente no nosso canal Aos Olhos da Fé. Como prometido, eu quero falar para vocês sobre as almas do purgatório. Para isso, nós temos que pensar em dois lados. Primeiro, a realidade do que é o purgatório. E segundo, as pessoas que tiveram contato com essas almas, né? A igreja chama essas pessoas de pessoas místicas, ou seja, pessoas que têm habilidade dada para o Papai do Céu, através do Espírito Santo, na maioria das vezes, né? De poder ver essas almas e conversar até mesmo com essas almas. Existem livros, como As Almas do Purgatório Me Disseram, que era de uma senhora chamada Maria Sima, uma beata. E ela tinha habilidade de falar com as almas do purgatório. Tivemos vários outros santos, tá? Da nossa igreja, São Nicolau. Ele era conhecido como o padroeiro das almas do purgatório, porque ele pedia sempre pelas almas do purgatório, né? E outros demais santos que tinham esse contato de conversar com essas almas. E essas almas, normalmente nas suas aparições, elas pediam orações para que elas ficassem livres daquela purga, daquele pagamento. Purgatório significa purga, significa pagamento. Então, essas almas estariam, assim, passando por um período de pagamento, de purificação. Em Mateus, capítulo 5, do versículo 24 ao 26, Jesus, ele é bem claro, ele fala: antes de apresentar suas ofertas, vá, reconcilia-te com teu inimigo. E no meio do caminho, procura fazer as pazes, para que, chegando perto do juiz, esse adversário não te entregue. E lá, diante do juiz, você terá que pagar até a última moeda. O que é que Jesus quer dizer isso? Nesse local em que o juiz vai te colocar para pagar essa purga, é justamente o purgatório. E lá, como diz Jesus, não sairá sem pagar o último centavo. O próprio anjo da guarda, ele nos acompanha, mas quando chegar nessa fase do purgatório, ele se vier ao primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, terceiro ele já não acompanha. Por quê? Porque o purgatório ele é dividido em níveis. O primeiro nível, para aquelas penas que você vai pagar, de repente, uma semana. O tempo é de Deus, tá? O segundo nível, você pode ficar uns 200 anos, 100 anos, por aí. Agora, o terceiro nível é muito pesado, tá? Ele até pessoas do clero, né, nesse nível. Então, é muito pesado. O anjo da guarda não penetra nesse nível. Ao contrário, Deus permite até que alguns demônios estejam nesse nível para poder purificar mais a alma daquele fiel. E esses santos que tiveram contatos com essas almas são pessoas que de oração, pessoas que têm uma vida dedicada a Deus. Mas por estar em oração, ter uma vida dedicada a Deus, os seus olhos conseguem ver pela fé. Conseguem ver o que os outros olhos comuns não conseguem ver. E aí tem conversas realmente com essas almas e oram por essas almas, ajudam essas almas de alguma maneira. É muito fácil de ver, né, relatos, né, de livros que a gente pode ver. Alguns santos, como até Santa Teresa já teve casos assim, de poder conversar com essas almas. Por isso que existe, a igreja faz as missas de sétimo dia, missas de um mês, missa de um ano, para podermos orar pelas almas. O que nós devemos fazer? Orar pelas almas do purgatório, porque elas precisam de oração. E esses santos que viam essas almas, eles nos ensinam que nós devemos orar pelas almas do purgatório. Possamos fazer isso já agora, para quando chegar a nossa vez, a gente ter a nossa defesa. Até lá, espero que você já tenha entendido isso. Embora não haja um documento oficial sobre esses encontros dessas pessoas com as almas no purgatório, né?
a igreja aconselha que a gente sempre ore por elas. Entenderam? Existem relatos de santos, né, como Santa Faustina Kowalska, que ela teve visões do purgatório, revelações sobre a importância de rezar por aqueles que lá se encontram. Santa Brígida, que teve visualizações, e ela teve revelações que Nossa Senhora aparece no purgatório de tempos em tempos para levar aquelas almas para o céu e consolar aquelas que lá se encontram. Santa Catarina de Gênova, que escreveu o Tratado sobre o Purgatório, descrevendo as experiências de purificação das almas. As Santas Teresas, né, a Teresona, que a gente chama carinhosamente, que teve encontros fenomenais com essas almas que estão no purgatório. Santa Teresinha de Jesus, que chegou a escrever a Pequena Via, que é a Pequena Via de Amor, né, que é um escrito para que as pessoas possam, ao falecer, ir direto ao céu. Recomendo que você procure, se não tiver nas redes sociais, no Google, né, pelo menos aonde esteja vendendo, né, Pequena Via de Amor. E muitos santos, como São Tomás de Aquino, que chegou a falar sobre a penalidade das almas, né, que ardem no purgatório. Então, são experiências desses santos. E nós, simples mortais, nós temos esse acesso? Papai do Céu é tão bom que Ele permite que essas almas elas apareçam para nós. Muitas vezes aparecem nuas, elas podem aparecer em preto e branco, sem cor, né? Aparece com o coração pegando fogo, ou então envoltas em chamas. Eu vi um caso, por exemplo, de uma pessoa foi aparecer para um sacerdote, né? Ela pediu a oração para a alma dela. O sacerdote ficou meio em dúvida se era ou não uma visão. Para mostrar que não era uma visão, ela colocou a mão na manga dele e deixou queimar a manga. Chegou até a arder. Então, é um vestígio físico. Existe um museu, tá? Um museu lá em Roma, na Capela do Sagrado Coração, a igreja, na verdade, né? A igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, lá em Roma, que são coletados, né, vestígios, objetos que demonstram que as almas do purgatório vieram visitar o nosso mundo. Para deixar até mesmo, né, um sinal e informações que era necessário orar por elas. Uma delas muito interessante é na mesa, quando um padre vai visitar a abadesa. Quando ele visita essa irmã lá no mosteiro, no convento, né, ela fica meio assim em dúvida assim, se era verdade ou não, né, e ficou na mesinha assim gravada para deixar que era real essa visita dele, que pediu orações para ela. Ficou assim cravado na pequena mesa a marca da mão esquerda dele, que estava em chamas. Então veja que não houve dúvidas. Era necessário realmente orar por essas almas. Há muitos relatos, minha gente, há muitos relatos. Eu, por exemplo, eu fui testemunha esse ano de um grande acontecimento, uma graça, por que não poder dizer assim, né? Após o fim da missa, uma paroquiana me chamou assustada, que a amiga dela tinha visto o marido no prédio. E eu fui lá ver, né? E essa amiga nunca consegui nem entrar na casa dela, no apartamento, que era do casal. O casal estava separado. E ela falou que viu o marido tipo em preto e branco, envolto em chamas, que aparecia para ela, né? Estava meio que nu, e aparecia para ela pedindo que orasse para o filho deles, do casal. E ele ficava no apartamento, de um lado para o outro, mas pedindo sempre, tentando comunicar-se com ela. Eu fui lá, fiz a oração, e ela falou que ao estar lá, ela via que esse homem aparecia ao meu lado e assustado. E aí eu falava em oração, né, para que o céu se abrisse para ele e que o Senhor desse o descanso eterno e que brilhasse para ele a sua luz, a luz do Senhor. E nunca mais ele apareceu naquele apartamento. São encontros mesmo, são encontros que nós temos com essas almas. O que nós podemos fazer é orar por elas. E um detalhe,
Participe da Santa Missa. Dê total importância a ela, porque muitas almas que padecem no purgatório não davam essa devida importância. E aí uma missa de 7º dia, de um mês, de um ano, não adianta. Não adianta. Fica um bom tempo. Então, participemos com muita alegria e muita fé das Santas Missas. No próximo encontro nosso, vamos falar sobre os milagres eucarísticos, grandes milagres eucarísticos. Não esqueçam disso, não perca, não perca, não perca. Eu fui até testemunha de alguns milagres eucarísticos. Não perca. Inclinai-vos para receber a bênção. Se os abençoe e te guarde em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos terminar nosso vídeo pedindo ao Senhor pelas almas que estão no purgatório. Repetindo, dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Até nosso próximo encontro.